Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, vem aqui comigo e vamos trabalhar figuras de linguagem. E é o seguinte, figuras de linguagem para literatura. Eu poderia trabalhar aqui figuras de linguagem e dizer que estou trabalhando para a interpretação. Afinal de contas, na prova do Enem, o camarada pode cobrar uma figura de linguagem basicamente com qualquer tipo de texto, mas prioritariamente ele vai trabalhar em cima da linguagem literária, é óbvio, até mesmo porque a linguagem literária ou conotativa ou figurada, ela é muito presente nos textos da nossa literatura. Então é óbvio que ele vai colocar ali um soneto do barroco, vai pegar uma questão do simbolismo, vai pegar um texto do modernismo e vai trabalhar a concepção das figuras de linguagem. Ah, Sidney, isso aí vai cair no meu concurso? Caramba, vai cair não, vai chover no teu concurso, meu parceiro, porque esse daqui, ó, tem bastante na prova do Enem. Agora, são difíceis? Não, não são difíceis, até mesmo porque eu não utilizo figuras de linguagem apenas num texto literário, eu utilizo no meu cotidiano, no meu dia a dia, e eu tenho de perceber. É óbvio que na hora que a gente está utilizando no dia a dia, o valor acaba se perdendo e às vezes a pessoa não percebe que está empregando um texto figurado. Mas é para isso que nós servimos. E aí o que nós vamos fazer aqui? Hoje essa aula especificamente, ela não vai apresentar várias questões. Até mesmo porque o intuito aqui é falar de cada tipo de figura de linguagem que é cobrada na tua prova. Eu não vou trabalhar todas que existem, até mesmo porque nós temos mais de 300 figuras de linguagem. E isso daí não vai cair na tua prova. E na prova do Enem, às vezes o camarada não te pergunta qual é o tipo de figura de linguagem que está expressa num determinado texto. Ah, o que tem ali? Tem metáfora, tem metonímia, tem uma catacrese? Não, ele não te pergunta isso, mas ele te diz que tem ali. Agora, ele te pergunta o porquê. Ué, por que aqui tem uma metáfora? Por que aqui tem uma metonímia? Por que aqui tem uma catacrese? Por que aqui tem uma ironia? Então, ele já está te mostrando que aquele texto é irônico, que aquele texto apresenta uma metáfora, que aquele texto apresenta uma metonímia. E como é que a gente vai trabalhar diante disso? Caramba, para eu poder dizer o porquê de ter uma metáfora, uma metonímia, eu tenho de entender para que serve cada uma. E é por isso que a gente vai estudar isso agora. A minha preocupação sempre, vocês já perceberam isso, é sempre preparar um material que sirva de estudo dirigido, que você possa utilizar como apoio. Agora, estou sentindo falta de uma coisa. Eu entro direto na internet, hoje em dia eu não tenho mais a facilidade de poder adicionar pessoas, porque meu Facebook já tem mais de 5.000 pessoas, eu não consigo mais adicionar ninguém. Mas eu estou sentindo falta de uma parada, estou sentindo falta da nossa comunicação. Caramba, eu não saco nada de internet direitinho. Alguém monta um grupo aí no Zap, vamos montar o grupo do Zap aí do LACENEM, vamos trocar ideias. Até mesmo porque você pode me pedir uma determinada coisa, e lá pelo Zap vai ser muito mais rápido, eu poder, opa, realmente posso fazer isso, opa, mas de repente isso daí, aí eu posso até te falar, ó, você está pedindo uma coisa que não é viável, ou então de repente é muito importante. E aí como é que eu vou ficar sabendo se a gente não tem um contato direto? É muito difícil. Então, um aluno até me pediu, professor, como é que eu tenho um contato contigo pelo Zap? Então, ó, 21, que é do Rio de Janeiro, o telefone 9647 39463. Com certeza você vai falar comigo aí no Zap. Então vamos lá e agora vamos brincar e entender como é que funcionam as figuras de linguagem, meu parceiro. As figuras de linguagem servem para expressar aquilo que a linguagem comum, falada, escrita e aceita por todos não consegue expressar satisfatoriamente. São uma forma de o homem assimilar e expressar experiências diferentes, desconhecidas, novas. Por isso, elas revelam muito da sensibilidade de quem as produz, da forma como cada indivíduo encara as suas experiências no mundo. As figuras de linguagem podem ser as mais variadas possíveis e se dividem de acordo com a sua natureza em figuras semânticas, fonéticas e sintáticas. Mas
Ninguém vai cobrar isso daqui para você não, hein? Ah, isso daí é uma figura semântica, isso daí é uma figura fonética, isso daí é uma figura sintática. Meu Deus do céu, ninguém vai cobrar isso. A não ser que você fosse fazer um concurso militar, aí militar tem mais é que se ferrar mesmo, o camarada vai te cobrar. Mas no vestibular o cara não vai te cobrar isso. Mas é importante saber? É importante, beleza. E aí, de acordo com as figuras semânticas, a gente já até pensa, caramba, se é semântica é sentido. Então, quais são essas figuras semânticas? O que elas fazem? Então, vamos lá. Ó. São aquelas que dão ênfase ao sentido daquilo que se está dizendo. Toda vez que uma palavra ou expressão for utilizada conotativamente, com o objetivo de realçar uma ideia, ocorre uma figura semântica. Vamos lá, estudar a principal figura semântica, que é a metáfora. Então, acompanhe comigo. Ó. A metáfora consiste em utilizar uma palavra ou expressão em lugar de outra, por haver entre elas uma relação de semelhança. Toda metáfora é uma espécie de comparação implícita, em que o elemento comparativo não aparece. Então, a metáfora é uma associação entre dois termos distintos, ou seja, uma comparação sem o nexo comparativo como. Olha aqui, ó, seus olhos são como espelhos d'água. Então, ele compara os olhos aos espelhos d'água, com a intenção de mostrar talvez a limpidez desses olhos comparados aos espelhos d'água. Eu até explico aqui, ó, nesse caso a expressão espelhos d'água fica no lugar dos elementos comparativos límpidos, transparentes, brilhantes, por manter com eles uma relação de semelhança. Além disso, podemos notar perfeitamente a implícita comparação estabelecida entre olhos e espelhos d'água. Os seus olhos são límpidos, transparentes, brilhantes, como um espelho d'água. Mas eu nem precisava te explicar isso. Já deu de cara para você perceber. Ó, seus olhos são espelhos d'água. Se eu falasse que o Arnaldo é um porco, isto é uma metáfora. Mas e se eu falar que o Arnaldo come como um porco? Isso já é a comparação. Então eu tenho que tomar cuidado para saber que a metáfora é sim um tipo de comparação, mas não vai usar o como. E quando eu usar o como na comparação, eu tenho a figura de linguagem comparação. Tranquilo? Agora, olha aqui um outro exemplo. O diretor é uma fera, minha mãe é uma santa, o vestibular é uma batalha, sua boca é um cadeado, ou seja, é um túmulo, fechada, não fala nada. Tudo isso aqui, ó, do Chico Buarque, ó, tudo isso daqui, ó, metáfora. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Metonímia consiste na substituição de um processo por outro, de um termo por outro, o autor pela obra, o continente pelo conteúdo, o lugar pela pessoa, o efeito pela causa, a parte pelo todo, o material pelo objeto, a marca pelo produto, baseando-se em uma estreita relação de sentido. Então, basicamente, é um processo de substituição. Então, aqui, ó, autor pela obra. Acabei de ler Vinícius de Moraes. Você não está lendo o Vinícius de Moraes, você está lendo os poemas do Vinícius de Moraes. O continente pelo conteúdo, bebi apenas 2 copos de vinho. Você não está bebendo o copo, você está bebendo o vinho. O lugar pela pessoa. O Brasília faltou hoje. Aqui, ó, faz-se referência a uma pessoa nascida em Brasília. Normalmente, aí vamos ser sinceros, a galera no Brasil gosta de fazer isso com um nordestino. Eu sou cearense. Então, quando eu estudava na escola, e aí, olha só, quando eu estudava na escola, nego não me chamava pelo nome, não. Era o Ceará. Qual é, Ceará? Era assim. Era o Ceará. Aí nego falava que eu não morava no Brasil, não. Nego falava que eu morava em outra galáxia. Caraca, Ceará é longe pra caramba, tu mora em outro planeta. Era assim que nego fazia. Pô, sofria bullying. Mas eu nem percebia que era bullying, né? Na minha época era zoar. Ah, tá me zoando aí, coisa e tal. Eu zoava também, e pronto, e não tava nem aí pra isso. Agora, eu nunca vi alguém falar o Brasília, mas eu já vi muitas vezes falar o Paraíba, o Ceará, não sei o quê, fazendo referência ao estado em que o camarada mora.
Comigo aconteceu muito, tá? Agora aqui, ó, o efeito pela causa. Ergueu a causa com seu suor. Na verdade, não foi com suor, o suor tá erguendo a casa, ó, ergueu a casa com seu suor. Foi com o trabalho do camarada, não é? Então vamos lá, vamos continuar nossa brincadeira aqui, ó. A parte pelo todo. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Então, na verdade, quando ele coloca pernas brancas, pretas e amarelas, ele está falando das pessoas, que são brancas, pretas e amarelas. Então, ele troca, né, a parte pelo todo, ou todo pela parte. Agora, eu tenho um material pelo objeto, então eu coloco aqui, ó, o gato quebrou toda a porcelana da casa. Na verdade, quando eu digo que o gato quebrou toda a porcelana, ele quebrou todos os objetos, a louça, por exemplo, o prato, a xícara, o pires, tudo que tinha de porcelana. E aqui, ó, a marca pelo produto, muito comum nós fazermos isso. Ele usa Gillette diariamente. Gillette, na verdade, é a marca de uma lâmina de barbear. Eu faço isso com chiclete. Ó, eu gosto de mascar chiclete. Chiclete é uma goma de mascar. Eu pego o Bombril. Ah, eu gosto do Bombril. Mas o Bombril é uma palha de aço. É assim que funciona. E a gente já faz até mais além. Eu chego em um bar. Eu vou a um bar, né? Eu chego a um bar e eu não peço um refrigerante de cola. Eu falo, pô, me dá uma Coca-Cola. Ou seja, eu estou trocando a marca pelo produto, a substituição da marca pelo produto. Então, isso tudo é um processo metonímico demasiadamente tranquilo. E na nossa prova, ó, isso aqui, ó, é batata. Agora, o que é uma perífrase? Consiste na substituição de um nome por uma expressão que denote uma característica sua. Veja, o jogo realizar-se-á no maior estádio do mundo, que é o Maracanã. A cidade maravilhosa foi vítima de uma grande enchente. Quem é a cidade maravilhosa? É o Rio de Janeiro. Houve eleições na Terra da Garoa. Quem é a Terra da Garoa? É São Paulo. O astro-rei nos aquece. Quem é o astro-rei? É o Sol. Li o livro sagrado. É Brasília. Então, na verdade, a perífrase, quando o camarada diz aqui, ó, que consiste na substituição de um nome por uma expressão, é algo maior que vai significar uma coisa menor, um único nome. Quando, por exemplo, eu digo a rainha dos baixinhos, eu estou falando de quem? Estou falando da Xuxa. Quando eu falo do rei do futebol, eu estou falando de quem? Eu estou falando do Pelé. Quando eu falo a cidade luz, eu estou falando de quem? Da França. Então, isso são exemplos de perífrases. Tranquilo? Belezinha? E ó, importante. Agora olha a próxima aí. Catacrese consiste no emprego de termos que designem partes do corpo humano para designar partes de objetos. Só que eu vou além. Que material é esse especificamente? Eu peguei exatamente isso daqui de uma apostila de um curso presencial que eu trabalhei anos aqui no Rio. Curso presencial que eu trabalhei anos, que trabalha pré-vestibular. Então, durante muito tempo, o aluno aprendeu exatamente assim, ó, consiste no emprego de termos em que designem parte do corpo humano para designar parte de objetos. Então, ó, o pé da cadeira, o pé para designar a parte da cadeira que a sustenta. Eu tenho aqui, ó, esquente, o óleo e doure 2 dentes de alho. Dentes para designar uma das partes que compõem o alho. O braço do sofá, o braço para designar a parte lateral do sofá. Só que eu vou além, galera. Catacrese, na verdade, é uma metáfora fossilizada. É o uso desgastado de uma expressão. E, no final das contas, a gente acaba até perdendo o sentido metafórico, o sentido figurado. E acaba não fazendo mais muito sentido. Pô, isso é figura de linguagem? Por quê? Porque a gente já desgastou demais pelo uso. Só que não é só o braço da cadeira, o pé da mesa, a asa da xícara, o bico do bule, o dente do alho, a cabeça da cebola. Não é só isso. É também a impossibilidade de uma expressão em tal sentença. E aí se liga e anota. Isso daqui serve para a maior parte das catacreses, é óbvio.
Mas se eu chegar e falar que está chovendo granizo, e aí para e pensa, chovendo granizo, tem parte de algum corpo? Não tem. Se eu falar que o passageiro ficou enrolado no embarque do aeroporto, tem alguma parte do corpo humano? Não tem. E eu estou diante de catacreses. Porque a catacrese ou é a expressão desgastada pelo uso, como esses exemplos aqui da parte, e isso é para facilitar a compreensão do aluno, ou a impossibilidade de um termo em tal sentença, como, por exemplo, a chuva de granizo. Por que chuva de granizo é uma figura de linguagem? Por que é uma catacrese? Porque quando eu falo que está chovendo, o que está caindo do céu? Água. E granizo não é água, granizo é uma pedra de gelo. Ah, mas professor, granizo é a água em estado sólido. Meu irmão, não quero saber. Aqui não é aula de biologia, biologia é com Jorge. Aqui a aula é de língua portuguesa. Então, quando eu digo que está chovendo granizo, é para o William Bonner não ter de falar lá no Jornal Nacional que está caindo pedra de gelo do céu. Então, ele diz que está chovendo granizo. Não tinha uma outra possibilidade. Então, qualquer coisa que chove e não seja chuva, é um sujeito. Tanto é que quando a gente entra nas aulas de sujeito, o aluno acha que aí tem uma oração sem sujeito. Chuva de granizo, fenômenos da natureza, oração sem sujeito. Mas aí tem uma figura de linguagem chamada catacrese e o granizo vai funcionar como sujeito. Tanto é que se eu falar granizos, eu vou dizer choveram granizos. Concorda, o verbo concorda com o seu sujeito. E quando eu digo que o camarada ficou enrolado no embarque do aeroporto, eu também fiz uma catacrese, porque de onde surgiu o embarque? De onde surgiu um desembarque? Surgiram dos barcos. Embarque e desembarque foram criados para barco, mas eu tenho no aeroporto, no ponto de táxi, na rodoviária e por aí vai. Então, meu parceiro, na impossibilidade, um outro termo, colocamos embarque e desembarque. Então, se isso um dia cair na tua prova, tenha a certeza absoluta que chuva de granizo e embarque e desembarque são também exemplos de catacrese, tá? Agora, vamos para a próxima, símile. Consiste na comparação entre dois termos através de uma característica que ambos compartilhem. Então, na verdade, aqui eu posso chamar de símile ou comparação mesmo, tá? Símile ou comparação. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, vamos lá, João é tão inteligente quanto José. Estou comparando João a José. Minha vida é tão perfumada como de um mar de rosas. Estou comparando a minha vida com um mar de rosas. Sem você, minha vida teria sido escura, como um céu sem estrelas. Então, a símile é a forma explícita da metáfora. Caramba, é uma comparação, tá? Então, entenda que símile é a mesma coisa que comparação. Agora, olha a próxima aí. Antonomásia. O nome feio, lazarento. Vem aqui comigo, É um tipo de perífrase. Caramba! Que consiste na substituição de um nome, de uma pessoa ou de uma entidade por uma expressão que indique um traço que a caracterize ou qualifique. Caramba, ferrou. Vamos lá, vamos ver isso, Hoje ouvi um samba do poeta da vila. Ou seja, um samba do Noel Rosa. Os baianos cultuam muito a rainha do mar, ou seja, Iemanjá. E o rei do futebol desembarcou ontem em Paris, ou seja, o Pelé. Então, caramba, qual é a diferença? É um tipo de perífrase que consiste na substituição de um nome de uma pessoa, ou de uma entidade por uma expressão que indique um traço que a caracterize ou qualifique. Então, na perífrase, a gente não tem obrigatoriamente a pessoa ou entidade. E na antonomásia, a gente tem a pessoa ou a entidade. Isso daqui, de certa forma, é a mesma coisa que perífrase. Mesma coisa, tá? Só tem um nomezinho diferente. E na nossa prova, o que o camarada vai fazer? Ele vai dizer que é uma ou outra e vai perguntar o que está trabalhando ali. E eu tenho que entender o processo da substituição. Tendo em mente o processo da substituição, com certeza, sendo uma ou outra, eu vou acertar. Porque no Enem o camarada não vai colocar duas alternativas falando da substituição. E aí você tem que ficar ligado. Professor, caramba, isso daí de certa forma me remete a metonímia. É um processo metonímico?
De certa forma, é uma extensão, sim. Porque se a gente parar para pensar, a metáfora e a metonímia são as principais figuras de linguagem e as outras são extensões da metáfora e da metonímia, tá? Então vem aqui comigo, ó. Eufemismo. Essa é muito comum na nossa prova, até mesmo porque a gente trabalha muito processo social. Então vem aqui comigo, ó. Consiste no emprego de uma expressão suave e polida no lugar de outra considerada grosseira ou pouco polida, né? Pouco educada. Veja. Ela já dorme o sono eterno. Então, ela morreu. Coitada. Depois, ele faltou com a verdade, ou seja, ele mentiu. Depois, o pobre homem contraiu o mal de Lázaro. Caraca, lepra. Depois, este desrespeitador dos bens alheios merece ser colocado à margem da sociedade. Ou seja, este ladrão merece ser preso. Olha a próxima aí. Prosopopeia ou personificação. Consiste na atribuição de ações humanas a seres inanimados. Então aqui, ó, a lua pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel, do João Bosco. Então, ó, a lua é o ser inanimado contendo uma ação humana que é o quê? Pedir. Caraca, mais fácil que isso, só 2 disso. Olha a próxima. As ondas vinham beijar a praia. Então, a onda é o ser inanimado e beijar é uma ação humana. Então, é quando eu atribuo características humanas a seres inanimados. Pronto. E voilá. Sinestesia. E aí, ó, vocês vão perceber que algumas expressões são muito comuns em determinadas passagens literárias. Por exemplo, a sinestesia é muito comum no simbolismo. Depois a gente vai ver isso com calma. Então, olha só, consiste em aproximar, na mesma expressão, sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Um grito áspero o aterrorizou. Então, olha só, áspero é do sentido do tato. E o grito é da audição. Agora aqui, a luz daquela tarde era saborosa. Luz é trabalhada em relação à visão e saborosa em relação ao paladar. Aquele perfume cegou a minha vida. Perfume é olfato e cegar é visão. Então é quando eu misturo as sensações dos diferentes órgãos dos sentidos. Tranquilo, meu parceiro? Isso é sinestesia. É, na verdade, sentir a luz. Sentir é o tato e a luz é relacionada à visão. É degustar o perfume. Olha só que bonito isso. Isso é uma sinestesia. Tá ligado? Então vamos lá, ó. Olha o próximo exemplo, hipérbole, muito comum, porque nós, brasileiros, e também os italianos, e deixa eu ver também, não, acho que o brasileiro e o italiano é muito assim, extremamente hiperbólicos. Então, a hipérbole consiste no exagero, para dar ênfase a uma determinada ideia. Então eu digo assim, ó, eu estou morrendo de sede. Pô, tu não está morrendo de sede, isso é impossível. Então isso aqui é um exagero. Agora, eu já disse isso 200.000 vezes. Caramba, você não disse isso 200.000 vezes, você disse isso várias vezes, mas 200.000, duvido. Agora aqui, ó, chorei rios de lágrimas. Pô, você não chorou um rio de lágrimas, mas você está querendo dizer que chorou o quê? Muito. Então, isto é a hipérbole, tá? Agora, olha aqui, ó. Antítese. Consiste na aproximação de palavras ou expressões que mantenham entre si uma ideia de oposição. Então, basicamente, trabalha a oposição, até mesmo porque tese é ideia e ante é aquilo que é contrário à ideia. Então, aqui, ó. Que a casa que ela fazia, sendo a luz, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Então, liberdade e escravidão é um contraponto. Aí aqui, ó, você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Então, é a
oposição. Toda vez que eu falo de antítese, eu falo de oposição. É o bem e o mal, é o branco e o preto, é o céu e o inferno, e por aí vai. É o rico e o pobre, e beleza. Agora eu tenho aqui o paradoxo, que algumas vezes as pessoas confundem paradoxo e antítese. Porque, olha só, é um tipo radical de antítese, pois faz mais do que aproximar palavras ou expressões que se opõem. Cria uma contradição tão profunda entre duas ideias que chega a quebrar com a lógica daquilo que se diz. Na verdade, a antítese é aquilo que é oposto à ideia. E paradoxo, doxo veio de doxia, que significa opinião, que significa lei, e é de paralelo. Então eu tenho aqui a lei, a opinião, e o que é paralelo a ele, encosta, é possível? Não. Aí você que vai fazer física, você diz, professor, duas linhas paralelas se encontram em algum lugar no infinito. Caramba, você já foi lá? Não, não foi, né? Nem eu. Então, para mim aqui, o termo que é paralelo não bate com o outro. As duas ruas paralelas, elas vão ter uma confluência, mas caramba, não vão se tornar a mesma rua, não é verdade? E aí se liga só. Quando eu penso em paradoxo, é uma oposição que é impossível, na verdade. É aquilo que é impossível. Então aqui, ó, amor é ferida que dói e não se sente, do Camões. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer, é o estar solitário por entre a gente, é o não contentar-se de contente, e por aí vai. Meu parceiro, como é que dói e não se sente? Então isso é impossível, doer e não sentir. Estamos diante de um paradoxo. Um outro exemplo muito comum em provinhas do paradoxo, além do soneto do Camões, que cai direto em provas, é aquela música do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bananada de goiaba, goiabada de marmelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bananada de goiaba? Caramba, bananada de quê? De banana, né? Então, uma bananada de goiaba, isso é impossível, isso é um paradoxo. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui a nossa brincadeira, ó. Ironia consiste no emprego de palavras, expressões ou frases com sentidos opostos àqueles que elas transmitem, com o fim de expressar uma ideia depreciativa ou satírica. É quando eu digo uma coisa, na verdade, mas eu queria dizer outra. Então aqui, ó, o seu aproveitamento na escola não podia ter sido melhor. Reprovado em 6 matérias. Ora, que irônico. Tô zoando o cara, né? Tá vergonha na cara. Agora aqui, ó. Aquele goleiro era muito bom. Só sofreu 8 gols no primeiro tempo. Era goleiro do Vasco? Tô brincando, tá? Ó. Você está intolerante hoje. Não diga, meu amor. Então, aqui, quando o camarada falou meu amor, ele foi também irônico, porque, ó, você está intolerante hoje? Não diga, meu amor. Meu amor que nada, né? Tá sendo, ó, tipo, só cobra peçonhenta, é quase isso. Então, meu parceiro, a ironia é quando eu digo uma coisa, mas na verdade eu queria dizer outra. Eu estou, de certa forma, depreciando ou satirizando. Marco com você meio-dia pra gente almoçar. Você chega 2 horas da tarde. Eu falo, parabéns, hein? Legal que tu chegou na hora. Caramba, tô te zoando. Ou seja, isso é uma ironia. Camarada, o filho do vizinho, vai lá e arranha o meu carro. Aí eu falo, caramba, hein? Que filho, hein? Maravilhoso, hein? Um anjo de criança, hein? Arranha o meu carro todo. Eu estou sendo irônico. Tranquilo? Vamos lá. Apóstrofe. Não é aposto não, tá? É apóstrofe. Consiste no emprego de termos utilizados para a invocação de algo ou alguém. Caraca, meu filho, tá invocando alguém? Isso aí é negócio do exorcismo? Não, calma. Aqui é o seguinte, meu parceiro, para você identificar a apóstrofe, você, na verdade, vai pensar na invocação que a gente utiliza na análise sintática. É o chamado vocativo. Então, quando eu coloco aqui, ó, moça, não um vocativo, tanto é que está marcado aqui pela vírgula, que faz aí parada? Pai nosso, que estás no céu. Não estou chamando o Pai nosso, Deus.
Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Osório Duque Estrada, caramba, nem sabia que era desse cara. Agora aqui, ó, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Estou chamando a liberdade. Aqui, ó, chamei a moça, chamei o Pai Nosso. Tudo isso aqui, ó, sintaticamente, deveria ser um vocativo. De acordo com as figuras de linguagem, nós temos uma apóstrofe. Tranquilo? Olha que fácil. Agora, olha aqui, ó, gradação. Consiste no uso de palavras ou expressões para expor ideias em uma sequência crescente ou decrescente. Olha aqui, ó. Ele sussurrava, falava, gritava, vociferava palavras de amor no seu ouvido. Então aqui, ó, a coisa vai aumentando, ó. Sussurrava, falava, gritava, vociferava. Agora aqui, ó. Havia o céu, havia a terra, muita gente e mais Anica com seus olhos claros e brincalhões. Nesse caso, há a expressão da ideia decrescente. Primeiro existe o céu, que é a amplidão. Depois a terra, que é a imensidão. Muita gente, que é a coletividade, grandiosidade. E Anica, que é a individualidade. E, por fim, seus olhos, que é uma particularidade. Caramba, essa daqui é mais difícil de perceber que a outra, não é? Mas, da mesma forma, se eu olhar com calma, eu acabo compreendendo. Agora aqui, ó, figuras fonéticas. Então tem a ver com som, né, meu parceiro? Então aqui, ó, são figuras de linguagem que dão ênfase à sonoridade, ao som, à melodia. Usa-se esse tipo de figura ou para dar ritmo e musicalidade ao texto ou para simplesmente representar algum som do mundo real. São 3 as figuras fonéticas: aliteração, assonância e onomatopeia. Então aqui, ó, aliteração consiste na repetição ordenada de sons consonantais idênticos. Então, ó, o peito do pé do Pedro é preto. Esperando, parada, pregada na pedra. Então, meu parceiro, do Porto é quando eu repito de forma ordenada sons consonantais idênticos. E a assonância consiste na repetição ordenada de sons vocálicos idênticos. Então, ó, a aliteração, sons consonantais. A assonância, sons vocálicos. Então, aqui, ó, sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral, fala, cala, para, cara. Então, são repetições. Caramba, isso daqui é fácil de perceber. Agora, a mais interessante e a que mais cai em concursos é a onomatopeia ou reduplicação. É uma tentativa de representação de sons do mundo real através das palavras. Então aqui, ó, tic-tac, som do relógio. Quen, quen, som emitido pelo pato. Miau, som emitido pelo gato. Shh, som da manteiga derretendo na frigideira. E nós temos vários outros, tá? Agora, olha aqui, ó. Figuras sintáticas. Essas daqui, ó, são extremamente importantes, porque elas são cobradas demasiadamente em provas. E aí fica ligado. São figuras que enfatizam a sintaxe, a construção dos enunciados a fim de alcançar maior expressividade, clareza e elegância. São 10 as figuras sintáticas: elipse, zeugma, pleonasmo, anacoluto, hipérbato, silepse, assíndeto, polissíndeto, epístrofe e anáfora. Lembrando, já que são as duas que nós vamos estudar, elipse e zeugma são basicamente a mesma coisa, omissão de termos. A única diferença é que a elipse, ela omite um termo que ainda não apareceu, e o zeugma omite um termo que já apareceu na sentença. Então, olha aqui. A elipse consiste na omissão de um termo que pode ser facilmente entendido no contexto frasal. Veja, na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Omitiu-se o verbo haver. Na sala, havia apenas 4 ou 5 convidados. Outro exemplo, conheço Maria.
Omitiu-se o pronome pessoal eu, de eu conheço Maria. Outro exemplo. Na varanda, apenas um gato se espreguiçando. Omitiu-se o verbo haver. Na varanda, havia apenas um gato espreguiçando, né? Se espreguiçando. Agora, olha o zeugma. Consiste na omissão de um termo que já foi expresso na frase. Então, ó, ele prefere cinema, eu teatro. Omitiu o verbo preferir, em que ele prefere cinema e eu prefiro teatro. Olha a outra. Nem ele entende a nós, nem nós a ele. Ou seja, nem ele entende a nós, nem nós entendemos a ele. Então, também omitiu o verbo entender. Agora, pleonasmo. A figura de linguagem pleonasmo consiste na repetição de palavras, expressões ou ideias com o objetivo de enfatizar aquilo que está sendo dito. É uma redundância com o fim de reforçar a mensagem. Então, aqui, aos professores não lhes interessam tais medidas. Esse lhes aqui é a repetição, ó, do termo professores. Agora, ele viu aquela cena com os próprios olhos. Então, ó, viu com os olhos. É para enfatizar aquela cena ali, ó. Ele viu com esses olhos que a terra há de comer. Olhou Jocasta com olhos de paixão. Isso é um pleonasmo, para dar uma ênfase na parada. Aí a gente tem até aquele pleonasmo que, no final das contas, é um vício de linguagem, que é um pleonasmo vicioso. É um entrou para dentro, é o saiu para fora, é o subiu para cima, é o desceu para baixo. Dependendo de como o camarada trabalha isso numa prova, se ele fosse muito exigente, ele poderia dizer que aí tem um vício de linguagem. Se ele não for tão exigente, ele vai dizer que é a figura de linguagem pleonasmo, porque, de certa forma, é uma repetição para enfatizar. Quando eu digo assim, ó, ele subiu para cima, é para enfatizar que ele está subindo, mas é que é para cima mesmo, sem necessidade, não é? Então, elo de ligação, hemorragia de sangue, tudo isso é exemplo de pleonasmos. Agora, olha esse daqui, que é muito louco, é o anacoluto. Eu lembro a primeira aula que eu tive de literatura no meu pré-vestibular, o professor escreveu no quadro anacoluto. Eu passei um ano inteiro e não entendi o que era anacoluto. Agora eu, graças a Deus, entendo. Então, olha aqui, ó, consiste na mudança repetida da construção da frase. O termo que deveria exercer a função de sujeito perde o seu papel dentro do enunciado, ficando desprendido do resto do período. Na verdade, o termo que funciona como anacoluto, ele perde totalmente a classificação sintática, fica sem função. Então aqui, ó, esses políticos corruptos, vírgula, não se pode esperar nada deles. Na frase, que função tem? Nenhuma. Até deveria ter uma função de sujeito, mas tem função nenhuma, então isso é anacoluto. Aqui, ó, os fantasmas, vírgula, não tenho medo deles. Caramba, não tem função nenhuma. Então, isso é um anacoluto. Quando o termo fica jogado na sentença sem classificação, nós temos ali um exemplo de anacoluto. Olha o próximo. Hipérbato. Consiste em uma mudança na ordem usual dos termos de uma frase. É a troca da ordem direta do enunciado pela ordem indireta, a fim de dar uma elegância ao que se diz. Isso é o hipérbato. Então, aqui, ó, desfilava à frente do grupo a porta-estandarte. Em vez de dizer, né, a porta-estandarte desfilava à frente do grupo. Olha o outro exemplo. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. Ao invés de vi sempre os bons passar graves tormentos no mundo. Então, meu companheiro, quando eu tenho a ordem indireta, eu tenho o exemplo de hipérbato. Olha a próxima aí, muito interessante, que é a silepse. Consiste na concordância entre determinados termos da oração de acordo com a relação de sentido entre eles e não de acordo com regras gramaticais estabelecidas a priori. São 3 tipos de silepse, de gênero, de número e de pessoa. Na verdade, a silepse é uma concordância ideológica. Então, aqui, ó, de número, os sertões
conta a história da Guerra de Canudos. Nesse caso, ocorre a concordância semântica entre o termo sertões, o livro, né, de Euclides da Cunha, e o termo conta. Gramaticalmente não haveria concordância, uma vez que sertões constitui a terceira pessoa do plural, e o verbo conta a terceira pessoa do plural. Ó, os sertões conta. Agora, olha a próxima aí, de pessoa. Os brasileiros ganhamos mal. Eu estou me inserindo nesse contexto. Eu estou dizendo que eu também sou brasileiro e que eu também ganho mal. Porque, na verdade, se a gente parasse para pensar, eu não poderia dizer os brasileiros ganhamos mal. Eu deveria dizer os brasileiros ganham mal. Mas como eu quero me inserir, eu digo os brasileiros ganhamos mal. Olha a próxima, de gênero. Vossa Excelência está preocupado. Aqui, ó, Vossa Excelência, teoricamente, é um termo feminino. E preocupado aqui está no masculino, mas é uma concordância ideológica através do gênero para mostrar, uma concordância semântica, para mostrar que eu estou falando com uma pessoa que é homem. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Próxima aí é o assíndeto, consiste na omissão das conjunções. A rolar de uma para outra casa, engorda com os anos, geme a dor das cadeiras, enleia-se no serviço. Dalton Trevisan. Nesse caso, omite-se a conjunção e, né, na última oração, porque ele vai aqui trabalhando uma sequência de termos que possuem a mesma função, ou seja, coordenados, e ele não finaliza com a conjunção e para mostrar a relação da soma. Agora aqui, ó, apague a luz, não gosto de claridade. Nesse caso, ele omite o pois, que deveria servir para ser uma explicação. Agora, qual é a diferença do assíndeto para o polissíndeto? Se o assíndeto é a falta do síndeto, é a falta da conjunção, no síndeto vai ser a repetição dessa conjunção. Então aqui, ó, trabalhava e teima, ó, trabalha e teima e sofre, e lima e sua. Então aqui está repetindo a conjunção aditiva e. Tranquilo? Basicamente isso, muito simples. Agora olha aqui, epístrofe. Nome feio pra caramba. Consiste na repetição de um mesmo termo no final de cada verso ou frase. Então aqui, ó. No que eu penso, felicidade. O que eu busco, felicidade. Porque eu vivo, felicidade. Razão da minha morte, felicidade. Vivo, você. Bebo, você. Choro, você. Morro, você. Então, eu repeti, ó, um termo sempre no final da frase. Agora, olha a anáfora. Também é uma repetição. Só que no início, ó, consiste na repetição de uma ou mais palavras no início de diferentes versos ou frases. Então, ó, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. E depois, não quero nada, não sou nada, não quero ser tudo. Então, meu parceiro, mostrei basicamente as principais figuras de linguagem que serão abordadas na tua prova. Até dei uma acelerada aqui agora no final, porque você já tem esse material de apoio. E qualquer dúvida que você tenha, fala comigo no Face, fala comigo no e-mail, fala comigo no Zap agora. E para finalizar, mensagem, meu parceiro, essa eu adoro. Sempre tem um rostinho aqui do House, do Dr. House. Você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. Então, meu parceiro, não desista jamais de seus sonhos. Continue na luta, que você com certeza vai conseguir os seus objetivos, tranquilo? Então avalie aí a aula, que é sempre importante pra gente, tá? Como a gente tem que direcionar aí para 40 minutinhos, já estou finalizando a minha aula por aqui, tá? Meu parceiro, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fala galera, gostou da aula? Curta e compartilha.